Vamos continuar no capítulo 19, a crucificação de Jesus. Primeiro, vamos ver que Jesus é condenado à morte, né? Aí, como eu falei no último vídeo, todos começaram a gritar, né? Queremos que Barrabás saia. E Jesus ficou. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus, depois mandou os soldados, né, fazer uma coroa de ramos cheia de espinho e puseram na cabeça de Jesus. E o vestiram ele com uma capa vermelha, pois ele estava dizendo que era o rei. Pois eles, né, Pilatos e qualquer os outros estavam entendendo que ele era o rei dos judeus. Então, chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer este homem que vocês saibam que eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinho na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica. Vocês que o levem e o crucifiquem, Pilatos falou. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Aí o povo falou: Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que ser o filho de Deus. Aí, quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar quer dizer Gabatá. Era quase meio-dia da véspera de Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Aí eles responderam, não, os sacerdotes: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens de cada lado. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. 3 línguas, hein? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, escreva: Este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos disse: O que eu escrevi, escrevi. Ou seja, ficou o rei dos judeus. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, um para cada um, mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, a Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado, então saiu para que se cumprisse o que diz as Escrituras Sagradas. Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então abaixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandá-los tirarem das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queria que no sábado os corpos ainda estivessem lá. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram
Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, no mesmo instante saiu água e sangue. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar das escrituras sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Ou seja, tudo nas escrituras, né? Tudo tem um porquê. Até os ossos, né? Não ser quebrado. Tem a ver com a Páscoa também, Depois disso, José, da cidade de Aritimé, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, lembra aquele que Jesus falou? Você tem que nascer de novo. Foi com José levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhados essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. É isso aí, esse foi o capítulo 19, a morte e a crucificação, né, de Jesus e o sepultamento. Te vejo no próximo, onde nós vamos continuar ali no capítulo 20, falando sobre o túmulo vazio. Beijão, até a próxima!